improbidade administrativa. E aí a gente vai ver a tabela da improbidade. E depois nós vamos entrar em licitação, tá? A improbidade é bem rápida, leizinha pequenininha, sem dificuldade nenhuma. Artigo 9, artigo 10, artigo 10A e artigo 11. Isso é improbidade administrativa. Da lei de improbidade, claro. De rosa? Sério? Vou ver se eu tenho uma caneta aqui para te emprestar. Mentira, tô brincando. Não, mas tô brincando, gente. Tem nada a ver, tá de rosa. Não, tem nada a ver. É daquele que tem cheirinho de tutti-frutti, esse, né? Bora lá. Artigos legais da Lei de Improbidade Administrativa. Turma, a Lei de Improbidade é uma lei pequenininha e vários atos importam a improbidade administrativa. Vários. Não tenho tempo, infelizmente, de ler artigo por artigo da lei, mas se você for no 9, vai estar falando enriquecimento ilícito, é isso, isso e isso. No 10, no 10A, no 11, vai detalhar para vocês o que é. Mas aquilo também não é um rol taxativo que você vai decorar, é um rol meramente exemplificativo. Rol meramente exemplificativo. Então, a prova pode colocar para você qualquer tipo de ato e pedir para você enquadrar se isso é enriquecimento ilícito, se isso é prejuízo ao erário, se isso está atentando contra os princípios. Então, vamos lá. O 9 diz respeito aos atos que atentam contra o erário, de enriquecimento ilícito. O 10 causa prejuízo ao erário. O 10A é uma inovação legislativa, quando há consentimento de incentivos fiscais em desacordo com a lei. Incentivos fiscais em desacordo com a lei. E o 11, quando atenta contra os princípios da administração pública. Quando a prova quiser te perguntar alguma coisa, ela não vai te perguntar em qual artigo que está. Eu estou colocando o artigo aqui na tabela, e a gente vai seguindo essa tabelinha aí, só para você se localizar. Na hora que você quiser ler os atos que causam enriquecimento ilícito, você vai lá no 9 direto. Na hora que você quiser ver o que causa prejuízo ao erário, você vai no 10. O 10A não tem absolutamente nada, é só isso mesmo, incentivo fiscal em desacordo com a lei. E o 11 que atenta contra os princípios da administração pública. Só que esses princípios são aqueles princípios expressos na Constituição e os implícitos na Constituição, os expressos somente em lei. Atentar contra qualquer princípio da administração pública importa em ato de improbidade administrativa. E daqui a pouco a gente vai ver a natureza jurídica dela também. Beleza? Quando um agente público causa ou pratica um ato de improbidade administrativa, ele pode sofrer algumas sanções. E essas sanções, ela tem uma natureza. Então, você já vai anotar aí que todas as sanções da improbidade administrativa possuem uma natureza cível. E aí não vale porque você já viu. Não conta, não dá o spoiler. Cível e? Penal? De jeito nenhum. A última coisa na vida que você pode responder de improbidade administrativa é penal e administrativa.
Que é isso que a banca vai fazer você falar. A banca vai fazer você assinalar que a improbidade administrativa tem natureza penal, porque tem sanção, e tem natureza administrativa, porque pode incorrer em demissão do servidor e esse tipo de coisa. Demissão a bem do serviço público, e ela não tem. A única coisa que ela não tem, improbidade não tem, de jeito nenhum, é penal, e não tem de jeito nenhum administrativo. Natureza penal e natureza administrativa ela não tem. Ela tem natureza civil e o quê? Quase política. Bem isso mesmo. Mas eu prefiro falar política porque lá nos livros de doutrina tem política. E aí, pessoal, política por quê? Tá afiado, hein? Ave Maria. Que é foda pra caralho lembrar isso aqui. Política por conta justamente da lei de responsabilidade. Lembra do impeachment? Impeachment. Impeachment tem natureza política, meramente política. E aí, por conta do impeachment, a improbidade administrativa, além da natureza civil, ela tem essa natureza política. Mas cuidado com esse política, tá? Pega a caneta rosa aí e faz um asterisco. Cuidado com a natureza política, porque você só vai gabaritar essa porra se perguntar para você. Eminentemente a natureza dela é civil, eminentemente civil. E aí caiu na prova de AGPEM, né? Do último AGPEM que teve 2016. Foi a Banquibad perguntando qual era a natureza da improbidade administrativa. E aí a própria banca anulou a questão. Não sei se vocês fizeram essa prova de agente penitenciário. A banca mesmo, a IBAD, anulou a questão, porque ela colocava lá, a natureza é civil e penal, civil e administrativa, civil e não sei o quê. Só não colocou civil e política. E aí ela não é civil e mais nada, a não ser civil e política. Tanto que ela anulou a questão. Uma questão boa de responder. Anulou. Beleza? E quando o agente público incorre em atos de improbidade administrativa, ele pode sofrer algumas coisas. Por exemplo, a suspensão dos direitos políticos. Beleza? Cuidado. Não existe cassação de direitos políticos. Beleza? Vocês vão ver lá em Constitucional, se não viram ainda. Quando vocês entrarem no artigo 14, entrou? Com o Neto, provavelmente? 14 da Constituição? Ah, tá lá nos direitos fundamentais ainda, né? Feijãozinho com arroz gostoso, essa parte. Essa é boa. Dura quando entra em incompetência constitucional. Beleza? Então, pode sofrer a suspensão dos direitos políticos. E aí, cuidado, é suspensão, não é cassação. Cassação está errado. Caçar. Com 2 S's, né? Cassação de caçar não de se caçar, é de caçar de tomar. Tá. Suspensão dos direitos políticos. Como que você suspende os direitos políticos? Em direito administrativo, mesmo que a natureza seja civil. A natureza é civil, mas não tem que ter um procedimento administrativo para isso? Tem. E se tem que ter um procedimento administrativo para isso, eu preciso já ter uma baliza, uma margem legal. Beleza? Então, eu suspendo os direitos políticos com base legal. E a lei, lá no artigo 9, diz que os atos que importam enriquecimento ilícito podem gerar a suspensão de direitos políticos. Qual é o prazo? Prazo? 3? É bem grande o prazo. É o maior. Não, esse é o prazo prescricional. Qual é o prazo? É de 8 a? Credo, não estudaram antes de vir para a aula, vou ter. Beleza? Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos.
quando eu estou falando que eu estou no artigo 10, no prejuízo ao erário, a suspensão é de 5 a 8 anos. A nossa inovação legislativa é o 10A, incentivos fiscais em desacordo com a lei. É conceder imunidade tributária isso aqui, tá? Esse incentivo fiscal em desacordo com a lei é a concessão de imunidades tributárias. Em desacordo, claro. É a imunidade tributária em desacordo. Qual que é o prazo? Está dentro do 10. É de 5 a 8. Subvenção tributária, incentivo, imunidade. Qualquer benefício tributário que você dê em desacordo com a lei importa a improbidade administrativa. Passível de ter essa pena. De 5 a 8. E quando a gente atenta contra os princípios da administração, agora sim é 3. Alguém tinha falado aí. De 3 a 5 anos. Beleza. E aí essa é uma tabela, pessoal. Desde quando a lei de improbidade administrativa foi criada, ela é imutável, salvo a inserção do 10A. Ela é uma tabela que nunca mudou. Por isso que ela é uma tabela facilmente cobrável em prova. E a prova vai confundir vocês de todas as maneiras. Ela vai falar, por exemplo, prejuízo ao erário, dá uma suspensão de direitos políticos, ela vai pegar outro quadrinho aqui e começar a misturar tudo e fazer uma coisa de louco. Então, se você não desenhar esse quadrinho no canto, quando cai a improbidade administrativa, a chance de você errar é muito grande se você não souber acompanhar a tabela. E é tudo que está na tabela, nada além dela vai cair. Beleza? Além de suspender os direitos políticos, ele tem que devolver o dinheiro que ele pegou, né? Ressarcimento ao erário. Aí pegou, devolve. Ressarcimento ao erário. Se ele pegou, ele tem que devolver. Só que, se ele se enriqueceu ilicitamente, ele vai devolver, mas ele vai devolver triplicado. Em até 3 vezes. Se ele causou um prejuízo ao erário, eu pego o valor do prejuízo e duplica. Se ele concedeu um incentivo fiscal ou uma imunidade tributária, uma subvenção tributária, eu faço o que com ele? Bora? Pode, claro. Você está na aula, você vai participar da aula. Ué. Não cobra. Qual o motivo? A administração não paga a administração. E não há previsão legal. Claro, né? Óbvio, a administração sempre está por cima. No artigo 11, ele só atentou contra os princípios da administração pública, logo eu não tenho prejuízo para duplicar, triplicar, para nada. Eu preciso aplicar uma espécie de multa para ele, que vai até 100 vezes o valor da remuneração do servidor. Até 100 vezes o valor da remuneração do servidor. 3, 2, o 10A não tem previsão legal. E o 11, até 100 vezes o valor da remuneração. Claro, não tem nenhum prejuízo para eu duplicar, para eu triplicar. Então, eu pego como base a remuneração do servidor. Por fim, na tabela, tenho a proibição de contratar com a administração pública, que é muito ruim. É, ressarcimento ao erário. Ao erário. Ressarcimento da administração pública é a devolução do dinheiro. Se você quiser anotar como devolução do valor recebido ilicitamente, pode ser também, não tem problema não. Do jeito de você entender.
A ordem dos fatores não vai alterar o resultado aqui. O importante é só entender como é que funciona para cada ato desse, que essa tabela é realmente o que cai. Por fim, a proibição de contratar. Vai ser proibido. Proibição de contratar com a administração. E aí eu tenho prazo, e agora é aqueles prazos maiores mesmo. Se eu estou no artigo 9, o cara se enriqueceu ilicitamente por até 10 anos. Se causou prejuízo ao erário por até 5 anos. E aqui embaixo? No 10A, inovação legislativa. Quanto? 10 anos? Tudo isso? Inovação legislativa. Pensa aí. O 10A é o conceder uma imunidade tributária, um incentivo fiscal, algum benefício tributário em desacordo com a lei. Como é que eu vou ficar proibido de contratar com a administração pública? Não tem. Exatamente. E aqui, por fim, 3 anos. Tem, De proibição de contratar, ele tem. Ele não tem, por exemplo, o ressarcimento, esse aqui, ó, quando ele atenta contra os princípios em conjunto com o servidor público. Esse ele não tem, mas o resto ele tem sim. Com dolo, sim. Um incentivo do qual ele não teria direito. Se fosse com dolo, sim. Com culpa, não. Se ele concorre culposamente, que a gente vai ver na próxima tabela, não. Se for dolosamente, sim. De 5, de 5 anos. Porque aí, quando ele recebe, a gente vai ver que só na modalidade dolosa para isso. Aí ele cai na regrinha de 5. Mas só. E particular, pessoal, também comete improbidade administrativa. Porém, particular não vai cometer sozinho, sempre concorrendo com um servidor. Beleza? Sabendo, na qualidade. E por isso que a gente vai ver os atos dolosos e culposos, beleza? Alguns desses atos só podem ser punidos se cometidos na modalidade dolo. Se for culposamente, esquece. Não vai ter punição. Se ele cometeu culposamente por imprudência, negligência ou imperícia, ele não vai ter punição. Dolo e culpa. O 9, enriquecimento ilícito, só dá para ser na modalidade dolosa. Não tem jeito, aqui eu preciso de dolo. O 10, dolo e culpa. Logo, o 10A, só doloso. E o de baixo, o último, só doloso. O único que admite dolo e culpa é o do artigo 10, que causa prejuízo ao erário. Tanto faz eu causar um prejuízo ao erário dolosamente ou culposamente, eu vou responder. Leia-se aí culpa, imprudência, negligência e imperícia. Seco assim, tá? Sem aquela teoria da culpa do direito penal. Chegaram lá já? Teoria da culpa do direito penal? Sim, né? Não? Sem previsibilidade objetiva, etc e tal. Leia-se só negligência, imprudência e imperícia. É mesmo? Mas faz quantos dias vocês estão tendo aula? Sério? Porque a minha acabou também, vocês vão pegar férias agora. Só no aulão.
Trânsito? E aí eu passei outras coisas para vocês durante a aula. Tortura de preso em delegacia é ato de improbidade administrativa. Lembra? Está anotado aí em algum lugar do caderno. Tortura de preso em delegacia é ato de improbidade administrativa. Então, se vocês tiverem tempo, para quem está com bastante tempo de estudo e quiser decorar o que tem no 9, no 10, no 10A e no 11, beleza. Mas o mais legal é você não decorar, mas entender como que acontece cada um. Atentou contra os princípios, e aí quando a prova quiser pedir para você atentar contra os princípios, ela vai te falar sobre moralidade, sobre atos imorais. Se algum ato imoral que fere a moralidade administrativa é improbidade administrativa também. Sim, é improbidade administrativa do artigo 11. Incorre em tudo isso em linha reta. E a banca, quando quiser pegar bem pesado com vocês, vai falar que enriquecimento ilícito da suspensão dos direitos políticos de 5 a 8, por exemplo, o ressarcimento horário é de 3 e a proibição de contratar é de mais 3. Ela vai misturar tudo e colocar tudo em assertivas, tudo misturado. Tudo que está nessa tabela, ela vai misturar, fazer um bem bolado. E se você não fizer a tabela no cantinho da prova, você vai confundir, porque é horrível. Beleza? Esse servidor pode responder concomitante uma ação civil, uma ação administrativa e uma ação penal. Tudo junto, as esferas são independentes, né? As esferas são independentes. Ao mesmo tempo que ele responde um ato de improbidade, ele pode responder uma ação administrativa e ele pode responder uma ação penal. Ele pode ser absolvido pela improbidade, ser condenado numa ação penal, ser condenado administrativamente. Como ele pode ser condenado em tudo, como ele pode ser absolvido em tudo, sem nenhum problema. E quando você vai abrir a lei de improbidade, ela é bem pequenininha. Ela fala, dá uma volta para chegar aí. Óbvio que essa tabela não está lá, né? Está tudo em linhas escritas. Então, tem uma discussão muito grande por conta da esfera administrativa. Quando o agente responde por um PAD, um processo administrativo disciplinar, e também pelo mesmo motivo ele responde na esfera penal, se ele for absolvido, por exemplo, por insuficiência de provas ou por algum outro motivo que não a negativa real da autoria, ele pode ser condenado. Mas aí, por exemplo, se provar que o fato nunca aconteceu ou que ele não é o autor do fato, necessariamente ele tem que ser absolvido na esfera administrativa. Necessariamente. Só que os atos de improbidade administrativa, por exemplo, que atenta contra os princípios, às vezes é um crime e às vezes não. Se for um crime e se for exatamente igual, sim, a negativa de autoria, necessariamente tem que excluir tudo. Porque se provar que ele não foi o autor do fato, ele não foi o autor do fato nem administrativamente, nem civilmente, nem penal. Não foi ele. Mas por insuficiência de prova ou por qualquer outro motivo que não esse, ou porque o fato nunca aconteceu, aí não dá. Mas não necessariamente, na verdade, várias vezes, quando é o artigo 11, é muito difícil ser um crime também. Pode ser um crime contra a administração pública, e vocês vão ver vários, né? Contra a administração pública, contra a administração da justiça, mas muito difícil o artigo 11 importar em ação penal. É muito difícil. Agora, o mais fácil é o 9. Enriquecimento ilícito. No 11. Atenta contra os princípios da administração pública. Imprescritível. Falou que beneficiou a administração pública é imprescritível. Não prescreve. Pode cobrar. O que prescreve é a ação de regresso. Toda vez que tiver uma ação de regresso, essa vai prescrever. Agora, condenou, beleza? E ela vai prescrever
não é porque tem previsão legal dessa prescrição. É porque o STF disse que a gente tem um negocinho chamado princípio da segurança jurídica. Então, eu não posso ajuizar uma ação contra o servidor, por exemplo, daqui 60 anos, daqui 80 anos. Ele tem que ter uma certa segurança jurídica. Uma vez condenado, é imprescritível a minha cobrança. Agora, para eu ajuizar uma ação contra ele, tem que ter pelo menos um princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Que essa imprescritibilidade é complicada. Fraude? Contra tudo. Causa prejuízo ao erário, enriquece ilicitamente, atenta contra os princípios. Você vai observar que eu posso ter um ato que, ao mesmo tempo, atenta contra todos. Contra todos eles. Mas eu vou aplicar sempre o mais grave, eu não vou acumular. Eu vou sempre aplicar o mais grave. Mesmo atentando contra todos. E, às vezes, na prova, acho que foi do socioeducativo, alguém fez? Para me ajudar na questão? Você fez? Teve uma questão dessa, e aí, ao mesmo tempo, feria 2 princípios, que eu acho que, se eu não me engano, atentava contra os princípios e mais um outro, que uma galera errou essa questão. Enriquecimento ilícito, que é o mais grave. Realmente, também atentava contra os princípios da administração pública, mas a gente sempre vai pelo mais grave. Então, enriquecimento ilícito. E aí, a questão dizia muito sobre moralidade, né? Acho que ela destacava muito a moralidade. Só que, além da moralidade, o cara se enriqueceu ilicitamente. Então, você nunca vai pelo 11, né, que é o mais baixo, você vai pelo principal. Eu, sinceramente, quando eu não preciso fazer a tabela, só para diferenciar enriquecimento ilícito, prejuízo e atentar contra os princípios, é uma boa. Mas se cair outras coisas, eu preciso fazer uma tabelinha. Até hoje eu faço, porque eu morro de medo de errar a questão, porque eu confundi. É muito número, é muita coisa. E essa tabela cai. Diferente da tabela de licitação, que é muito difícil cair aqueles valores, cai. Mas é mais difícil de perguntar os valores. Essa aqui sempre cai. Bastante. E essa aqui cai para concurso pequeno, para concurso médio, para concurso grande. Geralmente, tabela de licitação cai para concursos maiores. Essa aqui cai para todo tipo. Porque todo servidor incorre em ato de improbidade administrativa um dia na vida. Uhum. Porque ela é uma ação cível. Não vai responder na esfera penal, mas o cível, sim. Até o limite da herança. Porque ela é uma ação cível, de natureza cível. Até o limite da herança. Continua lá. Agora, se a penal, morreu. Tiver uma penal junto, o cara morreu, morre também. A morte extingue a punibilidade, né? Vou colocar aqui que fica mais fácil. Que aí todo mundo... Vincula. Vincula, sim. Sabe por quê? Na esfera penal, todas as esferas são independentes, né? Só que lá na penal, eu posso absolver o cara por várias coisas. E o mais comum de dar absolvição do camarada é por insuficiência de prova. Na maioria das vezes, o cara é absolvido porque não tem prova suficiente. Aí a gente aplica qual princípio penal mesmo? Do indúbio pro réu. Na dúvida, absolve o réu. Perfeito. Só que, inexistência do fato. A inexistência do fato. Ou a negativa de autoria, devidamente comprovada nos autos, por óbvio tem que excluir tudo. Inexistência do fato. Comprovadamente, na matéria penal, o fato não existiu. Se ele não existe em matéria penal, ele não existe na matéria civil, ele não existe na administrativa. O fato não aconteceu. Por exemplo, falou-se lá que atentou... Vamos dar o exemplo do preso que é torturado em delegacia. A tortura de preso em delegacia se enquadra aqui no artigo 11, atenta contra os princípios, beleza? Ele não se enriqueceu ilicitamente, ele não causou prejuízo ao erário e não tem nada a ver com tributos. Então, a gente enquadra tortura de preso em atentar contra os princípios da administração pública. Lá na esfera penal, o cara comprova que esse fato nunca aconteceu. Da hora que ele chegou, a hora que ele saiu com esse preso da delegacia, tudo estava sendo filmado. Ele tinha uma GoPro, sei lá, pendurada. Pronto.
Da hora que ele deu voz de prisão para o cara, a hora que ele levou lá para o presídio, para o sistema penitenciário, nada aconteceu. Tem motivo dele ser condenado civilmente e administrativamente? Não, o fato não aconteceu. Inexistência do fato, não foi. Outro exemplo, o cara está lá, homônimo. Ele chama João das Couve e foi um João das Couve que praticou o ato. Colocaram o cara lá. Beleza, lá na esfera penal ele falou, ó, esse autor realmente chama João das Couve, mas não sou eu. É outro João das Couve que não eu. Tem por que ele responder administrativamente, civilmente? Não tem. Não foi ele o autor do fato, foi outra pessoa, por exemplo. Ou não foi ninguém. Não foi ninguém, inexistência do fato, né? Beleza? E aí vincula. Agora, tá lá o João das Couve respondendo. Não tem prova suficiente para condenar. Na esfera penal fala, ó, não tenho prova e aplico o indúbio pro réu. Beleza, absolvo o réu. Não é porque ele foi absolvido por inexistência de prova que ele não pode ser condenado na esfera administrativa e civil. Lá são instâncias independentes. Às vezes lá eu não vou aplicar, eu tenho um resquício de prova. É diferente do penal. O penal é o preceito de prova cabal para condenar, né? Indício suficiente de autoria e de materialidade. Na administrativa e na civil, não. Então, só por esses dois fatos aqui. Que, na verdade, isso aqui você vai encontrar no CPP, no Código de Processo. Esse aqui é matéria penal ou processual penal híbrida, né? Parte é material, parte é penal. Isso é matéria híbrida. Logo, se é matéria híbrida, o que acontece? Quando eu tenho sucessão de leis no tempo. Sucessão de leis no tempo, eu faço o quê? Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Aham, lei penal no tempo. Que ela é híbrida. Aplica sempre a mais favorável. Isso aí. Beleza? Fechou? Dúvidas? Tranquilo? Dá para decorar, né? É nada que um mês. É, decora. Decora. Essa daí não é difícil, não. Eu não gosto de decorar a tabela de licitação, inclusive eu trouxe cola. Cara, depois que você passa uma vida dando aula de licitação, lembrando da tabela e muda inteira, é muita sacanagem, né não? Ah, puta merda. Me recuso. Subiu tudo aquelas merda. Então vamos lá para ela. 866. Hã? Não, ai, aquilo virou uma bosta. Ah, nem. Decorar a tabela, sinceramente, olha, tanta coisa que você tem para aprender. Eu não gosto de prova que cai essas coisinhas de decoreba, entendeu? Ou você sabe ou você não sabe. Agora, decorar, qualquer um decora, né? Qualquer um não, porque eu sou péssima. Eu ia trazer no PowerPoint, mas o João ficou doente, coitado. Se acidentou. Aí o menino não sabe onde está o PowerPoint mais. Bora licitação 8666? Todos os meia possível aí? Não tem como começar por outro lugar que não dos princípios. Mas para não ficar tão maçante, tão ruim, vamos conversando sobre licitação. Primeira coisa, o que é licitação? Conceito, define. Vixe, conceito é foda, né? Licitação em regra, é um procedimento. Vou fazer aqui no cantinho enquanto cabe para o pessoal ir copiando e eu vou apagando, tá? É um procedimento que antecede as contratações pelo poder público garantindo a melhor proposta
de forma isonômica. Licitação, em regra, é um procedimento que antecede as contratações pelo poder público, garantindo a melhor proposta de forma isonômica. E aí é muito fácil errar a questão de licitação. Ela, em regra, é um procedimento que antecede as contratações, por quê? Porque, em regra, exceções, dispensa, inexigibilidade e licitação, beleza? Eu não vou ter esse procedimento prévio que antecede, eu vou dispensar. Nos casos de dispensa, eu não tenho esse procedimento prévio. Por isso que licitação é, em regra, um procedimento que antecede as contratações. Em regra, porque eu posso ter exceções. E as exceções são sempre legais. Sempre legais. E aí, de forma isonômica, para garantir que todos sejam iguais durante a contratação. Vamos lá. Para começar, eu preciso garantir uma coisa chamada publicidade. Publicidade. Só que essa publicidade não é publicidade de propostas, é publicidade do procedimento. Beleza? A publicidade não é das propostas, é do procedimento. Imagina se eu falo só para os meus amigos que eu vou fazer uma licitação. Só eles vão ficar sabendo, só eles vão ganhar. Então, o procedimento é público, sempre. As propostas são sempre sigilosas. Como é? É, só para o que está cadastrado, né? Vou lá e... Ninguém nem vai ficar sabendo. E as propostas são sempre sigilosas. Para estudar licitação é meio que assim. É Nárnia, a licitação é total Nárnia. Entrou no guarda-roupa para não sair nunca mais, porque, em tese, é para ser um procedimento seguro, que garanta a isonomia, que garanta realmente que a administração está contratando o melhor produto, pelo melhor preço, a melhor empresa. É sempre o melhor, em tese, mas nunca é. A publicidade é sempre do procedimento e as propostas são sempre sigilosas. Quando tem um procedimento licitatório, recebem-se 2 pacotes. Um pacote com documentos e aí um pacote 2 com as propostas. Beleza? E é o que mais acontece. Inclusive, a gente tem um crime, e aí não é comigo, infelizmente. Crimes contra a administração pública, contra esse tipo de coisa, é lá com o professor de penal especial. Se eu for entrar em tudo, eu não dou conta. Tem um crime para fraude em licitação. Tranquilo? E é o que mais acontece. Esse jogo fala, ó, quanto que é a sua proposta aí? A minha proposta vai ser de 100 mil. Então, se eu sei a proposta dele, eu falo, você ganha essa e eu ganho a próxima, beleza? Ele fala, beleza. Isso é crime. Esse jogo de propostas é crime. É fraude à licitação. Porque aí, eu que estou oferecendo, eu não vou garantir o melhor preço para a administração. Eu vou garantir o preço do outro um pouquinho reduzido. Eu não garanto o melhor preço para a administração pública. Eu podia fazer menos, mas eu sei que todo mundo vai jogar alto, eu vou jogar alto também. Então, a administração vai sempre sair no prejuízo com isso. Licitação que é a de mais prejudicial para a administração pública. E é o que mais acontece. Vai todo mundo sabendo das propostas, todo mundo sabendo de tudo. E contrata, né? Não tem o que fazer. Foda pra caramba. Beleza? Então, publicidade é princípio. Princípio da isonomia. É garantir que todos concorram de forma
igual. É garantir que todos concorram de forma igual. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de isonomia, porque se você teve uma aula do Neto, isonomia você já viu. Define isonomia aí. Perfeito. Igual com os iguais, desigual com os desiguais, na medida das suas desigualdades. Perfeito. Exatamente isso. Então, se eu tenho que ser igual com os iguais e desigual com os desiguais, quer dizer que, quando eu falo de licitação, eu vou garantir a isonomia, mas eu não vou garantir uma isonomia para que todos sejam exatamente iguais. Eu vou garantir a isonomia para dar realmente o princípio da igualdade, igual com os iguais, desiguais com os desiguais. Isso quer dizer que uma empresa pequena, de pequeno porte, ou um microempreendedor, como é que ele vai concorrer com uma empresa grande? Algumas diferenças para garantir justamente a isonomia, para que ele concorra de forma igual. Então, quando eu vou participar, eu não tenho documentos da empresa? Eu falei que eu tenho 2 envelopes, um é de documentos da empresa, um é de proposta. Quando eu estou falando em empresa de pequeno porte, ou média empresa, ME, na hora de apresentar esses documentos, tem que estar tudo redondinho, eu tenho que ter as certidões, né? Eu não posso ter proibição de contratar com o poder público, esse documento tem que estar redondo. Essa pequena empresa, empresa de pequeno porte, às vezes ela não tem essa certidão e ela quer concorrer. Então a administração fala, olha, empresa pequenininha, eu vou deixar você concorrer. E se você ganhar, eu vou te dar um prazo, beleza? Eu vou te dar 10 dias para você me dar essa certidão. Porque para ela não compensa ficar pagando esse monte de tributo, esse monte de coisa, para ir lá concorrer e ainda perder para uma grande. Então ela vai pagar para apresentar a certidão se ela ganhar. E esse prazo pode ser prorrogado pela administração pública e é discricionária a prorrogação. A administração prorroga se quiser. Beleza? Então, é um dos incentivos. Quando pregão, lances orais, se ficou em até 10% de diferença, ela sai na frente. E eu já vi cair várias vezes, mas não perguntando coisas pontuais, como eu estou falando de documento ou do pregão, perguntando o seguinte, se existe uma desigualdade na lei de licitação. Existe. Isso é desigualdade. Na verdade, isso era para ser igualdade e princípio da isonomia. Mas já vi várias bancas perguntando se há desigualdade. Ah, há uma desigualdade. É diferente, mas é uma desigualdade para garantir a aplicação da isonomia. Beleza? Para empresas pequenas. Senão ela não consegue, né? Igual ela não vai conseguir. Muito difícil uma empresa pequena ganhar licitação. As grandes sempre levam. Tranquilo? Tem margem de preferência. Mas aí, geralmente, as margens de preferência são para empresas brasileiras ou para produtos produzidos aqui no Brasil. Aí tem margem de preferência de até 25%. Que, geralmente, as margens de preferência não caem muito, não. Para a lei de licitação. Mas isso aqui cai. Então, vamos lá. Falando em preferência, então, vamos para ela. Margem de preferência. Preferência. Quando eu tenho empresas pequenas, ou quando eu tenho produtos brasileiros ou produzidos em território nacional, mesmo que de empresas estrangeiras, mas com participação no Brasil, eu tenho uma margem de preferência de até 25%. Elas saem na frente com até 25% de vantagem. É como se a gente estivesse correndo uma corridinha. Para quem gosta de Fórmula 1, não faz diferença o carrinho que sai aqui na frente? Faz uma diferença da porra.
Empresa de pequeno porte. EPP é empresa de pequeno porte, tá? Empresa pequena, empresa de pequeno porte. Tranquilo? Ela sai com uma margem de preferência de até 25%. Se a empresa for brasileira, se o produto for produzido em território nacional, se for uma empresa pequena. Ela tem margem de preferência. Vamos lá, vou dar um exemplo. Do exemplo, eu vou puxando outros links. A administração pública quer comprar uma frota de carros. Abre-se o processo licitatório ou procedimento licitatório, publica-se o edital, e aí cuidado, muito cuidado. Não sei se vocês conhecem um doutrinador chamado Eli Lopes Meireles. Conhece? Já ouviram falar? Então, ele é foda pra caramba. Ele é muito foda, ele é muito bom. Só que o problema do Eli Lopes Meireles é que ele morreu tem 100 anos. Então, assim, é um pouco difícil. Ele realmente é um administrativista da porra. Até hoje, algumas bancas de concurso, né, citam trechos do livro dele. Só que ele morreu tem 100 anos. Então, o manual dele não está tão atualizado assim. Então, é meio difícil. E aí, o Eli Lopes Meireles falava, há 100 anos atrás, né? Já dizia no primeiro manual dele, que o edital é lei entre as partes. Só que a doutrina mais moderna de hoje, ela rechaça isso. Ela diz, o edital não é lei entre as partes. O edital não é lei de jeito nenhum. Nenhum. O edital é um procedimento administrativo. E, como tal, ele deve ser obedecido. Mas ele não é lei entre as partes. Beleza? Então, essa lei entre as partes é muito rechaçada. Cuidado. Então, publiquei o edital e disse, eu quero um carro. Meu Deus, eu, administração pública, vou pegar 1.5, pelo menos. 1.5 com ar e direção. Beleza? Quero contratar. Quero um carro 1.5 com ar e direção. A empresa número 1 me ofereceu um Palio. Tranquilo? Tem Palio 1.5 não, né? É 1.4, né? Um Palio 1.5 existe. Fizeram um Palio para concorrer. Com ar e com direção. Beleza? A empresa 2 me ofereceu um Onix 1.5 com ar, sem direção. Me ajuda aí. Uma estrada. Pronto. 1.5 com ar, direção, câmera de ré, sensor, vidro elétrico, trava elétrica. Beleza? Qual que a administração pública vai contratar? A estrada tá boa para burro. Ave Maria. Não tá. Mas não é melhor para ela? A 2, quando eu for abrir as propostas, falou, infelizmente, eu queria direção, e direção foi um item que faltou. Então, você está fora. Esse aqui não contrata. Mas entre a 1 e a 3, não dá para a gente analisar? Dá. O que o edital pediu? Um carro 1.5 com ar e direção. Mas a estrada... E aí, vamos lá. Espera lá. Deixa eu colocar valor. 30 mil. Esse aqui, como não tinha direção, era 25 mil. E a estrada disse que vendia esse aqui a 30 mil. Pronto. É o mesmo preço. Tem que especificar, mas se eu for especificar, vai acabar com o meu exemplo. Mas tem. Tem sim. Porque uma coisa é um Palio de 5 passageiros, outra coisa é uma estrada de 2, 3, exatamente. Mas não se acaba com o meu exemplo. Mas teria.
O edital tem que especificar exatamente tudo, beleza? Vamos lá. Palio Onix Estrada. Eu posso, no meu edital, falar qual é a marca que eu quero? Não, sempre é vedado. Escolha de marca. Exceção. Se for a única. Pode, mas essa questão já caiu em prova. E aí, eu acho que eu trouxe para vocês hoje. Falando o seguinte, teve uma determinada prova de polícia, claro, e ela disse o seguinte, que é um trecho desse tamanho assim, ó, uma puta de uma questão. E ela disse o seguinte, a Polícia Federal, ela usa uma determinada arma. Todo policial federal usa Glock 9mm, beleza? E aí, eu preciso de um processo licitatório para isso. Imagine quantos anos se passam e é sempre a mesma arma. E essa questão perguntou se isso estava correto. Se eu posso, para a Polícia Federal, nesse caso, restringir o uso da arma. E aí é uma exceção da exceção da exceção que não está na lei, não está em lugar nenhum. Está num procedimento administrativo. Sim, a Polícia Federal ela tem uma exceção da exceção. Glock 9mm é a única arma 9mm que existe? Não, não é. Existem outras armas, então ela não é a única. Porém, a Polícia Federal, ao longo dos anos e um estudo muito aprofundado, ela concluiu que essa era a única arma que a PF conseguia usar. Por conta do potencial, por conta que ela não dispara sozinha, não sei o que lá de acidente, blá, 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 milhões de coisas. E ela conseguiu isso administrativamente. Então, essa é uma exceção. E aí tinha uma questão desse tamanho de enunciado, falando sobre isso, claro, né? Deixando o candidato a par da situação, até era um recorte de revista quando saiu, e perguntando se essa prática era permitida ou era vedada. Essa escolha por marca, porque isso é uma escolha por marca. Em regra, é vedada a escolha por marca, salvo se ela for a única marca. Não tem outra, só tem ela. E outra exceção é no caso da Polícia Federal com o uso das Glocks. Beleza? Aham. E às vezes a gente quer tanto contratar um determinado produto que você coloca todas as características desse produto que não tem no outro, né? É proibido, mas tem. Ou se tem. É igual tu que trabalha lá na UF. Lá na UF é assim, vai contratar professor, né? Vamos supor, vou falar de direito, que é o que eu entendo. Aí tá precisando de um professor, vamos supor, de administrativo, que entende administrativo. Aí tá falando assim, quero um professor de administrativo que tenha entre tantos e tantos anos, que tenha os seguintes títulos. Aí coloca todos os títulos. Caralho, só tem um candidato, cara, que vai preencher a vaga, não tem outro. É só esse cara. Parece que pega o currículo do cara que ele quer contratar e coloca inteiro no edital. Aí você fala, pô, aí ficou difícil, né? Que tenha determinados cursos. Aí fala, aham, exatamente. Tem que ter curso feito não sei aonde. Cara, ficou foda, né? Falar que você tem que ter um curso, tudo bem. Mas não sei aonde ficou difícil. A aeronáutica, lembra que eu falei para vocês que as Forças Armadas tinham lançado o edital? Eu fui lá dar uma olhada no edital, e aí um edital muito legal, porque está falando assim, por exemplo, tem lá para docência, né? E aí para docência fala, professor formado, aí tem as formações, aí tem lá, direito, só que necessariamente tem que possuir um título de docência superior. Isso é necessário. Legal, ele não está falando nada demais. Restringiu bacana, tem que ter o título de docência superior, mas é uma restrição legal. Não tem nada de outras restrições. Agora, restringiria se ele falasse, tem que ter título de docência superior na universidade tal. Aí ficou foda, né? Aí você restringiu pra caramba. Aí você está direcionando o edital. E direcionar o edital é proibido. Mas é o que mais acontece, é direcionar edital. Mas e agora? Se eu fosse analisar só o preço, eu ia ficar com o 2, né? Mais barato. O que é uma direção, né? Manda pôr depois. O que é uma direção para quem nunca teve um Uno, né? Cara, aquilo é uma desgraça. Aquilo não manobra nem que a porra. Meu Deus. Eu tive um no 99, senhor. Deus me livre. E aí? Qual que eu escolho? Como esse aqui preencheu os requisitos? E esse aqui também? Só que me deu uma a mais?
eu tenho uma hipótese de empate. Está empatado. O preço é o mesmo e os dois preencheram os requisitos. Beleza que esse aqui me deu um pouco a mais, mas eu não quero. Se ganhar, eu vou levar como plus, mas não necessariamente eu vou contratar esse aqui que me deu um pouco a mais. O que eu quero é área e direção, 30 mil, empate. Um pouquinho que diminui aí eu já contrato. Empate. E quando eu tenho empate de licitação, eu tenho regras ou requisitos do desempate. Artigo 3º da 8666. Abre aí o artigo 3º, que a gente está sem, que o João adoeceu. Só bebe e adoece, né, coitado? Dá uma dosinha dele, tão bonzinho. Artigo 3º da 8666. Produtos nacionais. Ou de empresas brasileiras. Artigo 3º da lei, das regras de desempate. E aí, se eu tenho produtos nacionais, eles vão ganhar na minha regra de desempate. Beleza? Se os dois não são de empresas brasileiras, mas são produzidos no Brasil, eu continuo empatado. Mesmo que seja de uma empresa estrangeira, se for produzido no Brasil, eu consigo desempatar. Tranquilo? O que mais? Artigo 3º da 86. Cadê o VAD? Tá aí, só falta achar, né? Por empresa brasileira. Cuidado, tá, pessoal? Essa empresa brasileira, que investe em pesquisa nacional. Essa empresa brasileira, a gente teve uma alteração. Não sei se você consegue enxergar aí que tem um risco em 2009. Eu não sei se você que está olhando online tem. Está escrito aí alteração, um risquinho em 2009? 2010? A gente teve uma alteração, porque antes de 2009, deve ter vários risquinhos, então, antes de 2009, necessariamente essa empresa precisava ter um determinado capital investido aqui. Não podia ser só uma mera participação, beleza, da empresa brasileira. Ela devia ter um capital um pouquinho superior. Hoje, não se exige capital. Uma mera participação de empresa brasileira já é requisito para desempate. Se ela falar, tem que ser que tenha capital de empresa brasileira de, no mínimo, 40%, por exemplo, das cotas ou das ações. Não tem nada de mínimo, não, beleza? Ela pode ter 1% da empresa estrangeira. Não tem problema. Já é considerado como regra para desempate. Tranquilo? Empresas, mesmo que estrangeiras, mas que investam em pesquisa nacional. E essa nunca cai. O que cai é sempre produtos brasileiros. Por isso que eles investem em produtos nacionais ou que são produzidos aqui. Porque mesmo que é do estrangeiro, ela colocou uma fábrica aqui para produzir aqui. Isso movimenta a economia. Deficiência. Veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E egresso também. Está lá na LEP. Não, em tese não. Se der empate em tudo, você fala? Aí sim. Se der empate em tudo. Agora, difícil dar empate em tudo. Sim, tem que ser na ordem. Vai ser seguido na ordem. Primeiro você olha dos produtos nacionais, empresa brasileira de pesquisa nacional que investe, contrata pessoas com deficiência. Aí a LEP traz um também, que contrata egresso. Egresso é quem saiu da prisão. Beleza? Tem também. Lances orais e vai indo. É que o pregão tem regra diferente, um pouquinho diferente. Beleza?
pessoas com deficiência, tudo no artigo 3º. Reabilitados à Previdência. E aí, cuidado com os egressos. Lá da LEP. Beleza? Egresso quem acabou de sair da cadeia.